A importância e as virtudes do monoteísmo. Tavid. Ó povo, uma questão que é a maior de todas as questões, e um tema que é o mais importante de todos os temas. É dever dos sábios, estudantes de conhecimento, pregadores e missionários lembrar as pessoas sobre ele, convidá-las a ele, repetir o discurso sobre ele, esclarecer suas virtudes, belezas e seu lugar na religião de Deus, e explicar seu significado, suas realizações e seus complementos, para que se enraize nas almas e tranquilize os corações. O tema é o monoteísmo, Tavid, a unicidade do Senhor dos mundos, a dedicação da adoração exclusivamente a Deus e a singularização de Ele no que lhe é específico em divindade, senhorio, nomes e atributos. Isso porque o monoteísmo é o fundamento e o pilar da religião, a base da fé e a essência da mensagem. É o maior dos direitos e o mais obrigatório dos deveres, e a base para a aceitação e validade das boas ações. Ibn al-Qaim, que Deus tenha misericórdia dele, disse sobre a palavra do monoteísmo, La ilaha illallah. Não há divindade exceto Deus e testemunho que não há divindade exceto Deus, único, sem parceiros. Uma palavra pela qual a terra e o céu se sustentam, e por causa da qual todas as criaturas foram criadas. Com ela, Deus enviou seus mensageiros, revelou seus livros e legislou suas leis. Por ela, as balanças são erguidas, os registros são estabelecidos, e o mercado do paraíso e do inferno é montado. Por ela, a criação se divide em crentes e descrentes, justos e pecadores. Sobre ela e seus direitos haverá o questionamento e o acerto de contas, e sobre ela recairá a recompensa e o castigo. Por ela, as espadas da jihad são desembainhadas, e é o direito de Deus sobre todos os seus servos. É a palavra do Islã e a chave para a morada da paz. Servos de Deus, se o monoteísmo tem esta posição elevada na religião, é nosso dever e de todos os crentes cuidar dele, especialmente os pregadores, missionários e reformadores que buscam seguir o caminho reto de Deus, esperam estar entre os seguidores do Mestre dos Mensageiros e almejam alcançar a satisfação do Senhor dos mundos. Servos de Deus, o que lhes indica a grande posição e a imensa importância do monoteísmo é: primeiro, o monoteísmo é o primeiro dos deveres. Nada é exigido do servo antes dele. Deus, o Altíssimo, disse: sabe, pois, que não há outra divindade além de Deus, imploro perdão para os teus pecados. E o mensageiro de Deus, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, disse a Muad ibn Jabal, que Deus esteja satisfeito com ele, quando o enviou ao Iêmen, que a primeira coisa para a qual os convide seja a unificação de Deus. Se eles reconhecerem isso, informa-os de que Deus lhes prescreveu 5 orações. A dite de autenticidade acordada. Segundo, foi por causa do monoteísmo que Deus criou a criação. A sabedoria por trás da existência dos servos é a adoração ao Senhor dos servos e a sua unificação nela. Deus, o Altíssimo, disse: não criei os gênios e os humanos senão para me adorarem, ou seja, para me unificarem. Não lhes quero sustento algum, nem quero que me alimentem. Em verdade, Deus é o sustentador, o forte, o inabalável. Terceiro, o monoteísmo é o maior direito de Deus sobre todos os servos. O profeta, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, disse a Muad, que Deus esteja satisfeito com ele. Ó Muad, sabes qual é o direito de Deus sobre os servos? Ele disse: Deus e seu mensageiro sabem melhor. Ele disse: o direito de Deus sobre os servos é que o adorem e não lhe associem nada. A dite de autenticidade acordada. Quarto, o monoteísmo é a base para a aceitação das boas ações. Nenhuma ação é aceita sem monoteísmo. Deus não aceita uma boa ação senão da parte do povo do monoteísmo. Deus, o Altíssimo, disse: foi-te revelado, e aqueles que te precederam, se associares outros a Deus, as tuas obras tornar-se-ão sem efeito e contar-te-ás entre os desventurados. Mas adora a Deus e sê um dos agradecidos. E no Sahih Muslim, Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela, disse ao profeta, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele. Abdullah ibn Judan costumava honrar o hóspede, manter os laços de parentesco, libertar o cativo e ser bom para com o vizinho, e ela o elogiou. Então ela perguntou: isso o beneficiará? Ele respondeu: não, ó Aisha, pois ele nunca disse um dia: Senhor, perdoa-me os meus pecados no dia do juízo. E o pecado aqui refere-se ao politeísmo, shirk. Quanto aos incrédulos, as suas obras são como uma miragem num deserto.
E é sabido por todo muçulmano que a sinceridade, ikhlas, é uma condição para a aceitação das ações, e a sinceridade vem do monoteísmo, ou melhor, é o próprio monoteísmo. Deus não legislou as leis nem ordenou os deveres religiosos senão para estabelecer o monoteísmo. E não lhes foi ordenado senão que adorassem a Deus, com sincera devoção, como monoteístas, e que observassem a oração e pagassem o zakat. E esta é a religião correta. E o Altíssimo disse: adora, pois, a Deus, com sincera devoção. Não pertence a Deus a religião sincera. Todos os atos de adoração contêm o monoteísmo. O chamado para a oração, Ada, é uma declaração de monoteísmo. A abertura da oração com a magnificação de Deus, Takir, é um símbolo do monoteísmo. A súplica de abertura, a Fatiha, a glorificação na inclinação, Ruku, e na prostração, Sujud, e o testemunho, Tashahud, todos contêm o monoteísmo. No zakat, há uma libertação da servidão ao dinheiro para a servidão ao senhor do dinheiro, e uma obediência ao seu comando. O jejum é um segredo entre o servo e seu senhor, no qual a sinceridade se manifesta claramente. Os rituais do Hajj, a Talbiya, são todos monoteísmo. Por isso, Jabir, que Deus esteja satisfeito com ele, disse ao descrever o Hajj do profeta, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, e ele começou com o monoteísmo. E a jihad não foi legislada senão por causa do monoteísmo e para estabelecer a servidão a Deus em sua terra. Deus, o Altíssimo, disse: e combatei-os até que não haja mais fitna, discórdia, idolatria, e a religião seja inteiramente de Deus. E de Abdullah ibn Umar, que Deus esteja satisfeito com ambos, o mensageiro de Deus, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, disse: fui ordenado a lutar contra as pessoas até que testemunhem que não há divindade exceto Deus e que Muhammad é o mensageiro de Deus, e que estabeleçam a oração e paguem o zakat. Acordado. E ele, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, disse: fui enviado com espada antes da hora, até que Deus seja adorado sozinho. Relatado por Abu Davud e Ahmad, com uma boa cadeia de narração. Quinto, o monoteísmo é a origem e o eixo do chamado dos mensageiros. Não houve mensageiro que não tenha sido enviado com o monoteísmo e para o chamado ao monoteísmo. Nosso Senhor glorioso disse: enviamos a cada nação um mensageiro, com a ordem adorai a Deus e afastai-vos do tagut, tudo que é adorado além de Deus. E os mensageiros disseram aos seus povos: adorai a Deus e afastai-vos do tagut. E disseram-lhes: adorai a Deus, não tendes outra divindade além de ele. E não enviamos antes de ti mensageiro algum, sem que lhe revelássemos: não há outra divindade além de mim. Adora-me, pois. Noé, a paz esteja com ele, o primeiro dos profetas, permaneceu entre seu povo por 1000 anos menos 50, chamando seu povo ao monoteísmo. Enviamos Noé ao seu povo. Ele disse: ó povo meu, adorai a Deus. Não tendes outra divindade além de ele. Em verdade, temo por vós o castigo de um dia terrível. E assim foi com os profetas e mensageiros depois dele, até nosso profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, seu mestre e selo. Toda sua vida, do início ao fim, em Meca e em Medina, em casa e em viagem, em paz e em guerra, foi dedicada ao monoteísmo e ao chamado a ele e aos seus complementos. Ele, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, não abandonou a afirmação do monoteísmo quando estava sozinho, nem o esqueceu quando estava sitiado no vale, nem se desviou dele enquanto estava no caminho da Égira com o inimigo em sua perseguição intensa, nem parou de falar sobre ele quando sua autoridade era manifesta em Medina entre seus companheiros e ajudantes, nem fechou a porta do chamado a ele após a conquista de Meca e a quebra dos ídolos, nem se contentou em pedir o juramento de lealdade para a luta sem renovar o juramento sobre o monoteísmo e a rejeição do politeísmo. Por esta razão, o monoteísmo foi o primeiro assunto e também o último. Quem cujas últimas palavras forem La ilaha illallah entrará no paraíso. Hadith bom, relatado por Ahmad e Abu Davud. Servos de Deus, o monoteísmo tem grandes virtudes e efeitos nobres nesta vida e na outra. Os mais felizes com elas são o povo do monoteísmo e da isenção do politeísmo. Entre estas virtudes, o monoteísmo protege o sangue e a propriedade de uma pessoa nesta vida. Ele, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, disse: quem diz La ilaha illallah e nega o que é adorado além de Deus,
sua propriedade e seu sangue são invioláveis, e seu acerto de contas é com Deus. Relatado por Muslim. 2. O povo do monoteísmo tem segurança e orientação nesta vida e na outra. Aqueles que creram e não mancharam sua fé com injustiça, politeísmo, esses terão segurança e são os guiados. Na medida do seu monoteísmo, você obterá segurança e orientação. Quem aperfeiçoa seu monoteísmo, sua segurança e orientação são completas, e quem diminui seu monoteísmo, sua segurança e orientação diminuem. 3. A vitória e o poder que o Senhor dos mundos deseja não são senão para o povo do monoteísmo. Deus, o Altíssimo, disse, Deus prometeu, aqueles dentre vós que crerem e praticarem o bem, fazê-los herdeiros na terra, como fez com os seus antepassados, consolidar-lhes a religião que escolheu para eles e trocar a sua apreensão por segurança. Que me adorem e não me associem nada. 4. O povo do monoteísmo está a salvo da eternidade no fogo se morrer no monoteísmo. Quem disser La ilaha illallah e tiver no coração o peso de um átomo de fé, será retirado do fogo. Relatado nos 2 Salís. 5. Ao povo do monoteísmo é prometida a entrada no paraíso, independentemente de suas ações. O mensageiro de Deus, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, disse, quem testemunhar que não há divindade exceto Deus, único, sem parceiros, e que Muhammad é seu servo e mensageiro, e que Jesus é o servo de Deus e seu mensageiro, e sua palavra que ele concedeu a Maria e um espírito de ele, e que o paraíso é verdade e o inferno é verdade, Deus o admitirá no paraíso com base no que ele tiver de ações. Relatado nos 2 Salís. E ele, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, disse, quem morrer sabendo que não há divindade exceto Deus, entrará no paraíso. Relatado por Muslim. 6. Ao povo do monoteísmo é prometido o perdão dos pecados. Ele, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, disse, Deus, o Altíssimo, disse, ó filho de Adão, se viesses a mim com pecados que quase enchessem a terra, mas me encontrasses sem me associar nada, eu te traria um perdão quase tão grande. Relatado por Tirmidi, que o considerou bom. E isso é apenas porque o monoteísmo é a coisa mais pesada na balança no dia da ressurreição. Escutai, servos de Deus, este adite alegre, que Deus nos faça todos felizes ao entrar nos jardins do deleite. Tirmidi, Nasaí, Ibn e Hakim relataram com uma cadeia de narração autêntica de Abdullah ibn Amr que o profeta, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, disse, um homem da minha nação será chamado diante de todas as criaturas no dia da ressurreição, e 99 registros serão abertos para ele, cada registro tão longo quanto a vista alcança. Então será dito, negas algo disto? Meus escribas guardiões foram injustos contigo. Ele dirá, não, ó Senhor. Será dito, tens alguma desculpa ou boa ação? O homem ficará intimidado e dirá, não. Será dito, sim, tens uma boa ação conosco, e não haverá injustiça contra ti hoje. Um cartão será trazido para ele, no qual está escrito, testemunho que não há divindade exceto Deus, e testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. Ele dirá, ó Senhor, o que este cartão pode fazer contra todos estes registros? Será dito, tu não serás injustiçado. Os registros serão colocados em um prato da balança e o cartão no outro. Os registros subirão e o cartão pesará mais. Allahu Akbar. Quão grande é a virtude do monoteísmo! Ó Deus, fazei-nos do povo do monoteísmo. Servos de Deus, sabei que quem realiza e aperfeiçoa o monoteísmo, e o purifica das impurezas do politeísmo, das inovações e dos pecados, entrará no paraíso sem prestação de contas nem castigo. Foi estabelecido pelo profeta, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, que na nação de Muhammad há 70.000 que entrarão no paraíso sem prestação de contas nem castigo. E em outra narração, com cada 1.000, 70.000. Eles são aqueles que realizaram e aperfeiçoaram o monoteísmo. Servos de Deus. Depois disto, percebestes, ó servos de Deus, a grande posição do monoteísmo e sua grande virtude e fruto? Alguém pensa, depois disto, que não precisa ser lembrado das virtudes e do lugar do monoteísmo. Alguém pensa que está a salvo de cair no politeísmo. Deus disse ao seu profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, o líder dos monoteístas. Não invoques, a par de Deus, outra divindade,
porque serás um dos castigados. Ele o proíbe do politeísmo, embora ele seja o líder dos monoteístas e esteja salvo de cair nele. Então, como somos nós, que não estamos a salvo de cair no politeísmo? Abraão, o amigo de Deus, a paz esteja com ele, o líder dos monoteístas, temeu por si mesmo e por seus filhos de cair na adoração de ídolos, e suplicou ao seu Senhor: e afasta a mim e aos meus filhos da adoração de ídolos. Então, quem pode se sentir seguro da provação e da tentação depois de Abraão? A paz esteja com ele. Nós temos mais motivos para temer o politeísmo por nós mesmos do que Abraão, a paz esteja com ele.